Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8. Respire fundo, nós vamos navegar na palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus tem preparado algo novo para a gente. Hoje nós vamos ministrar debaixo de um tema: a sua casa é um lugar de destino. Repita comigo: existe um destino e ele é doloroso se você fugir dele. Já existe um destino preparado para você. Deus já preparou o seu destino. Pastor, o senhor vai falar sobre predestinação? A Bíblia, ela predestina a nossa vida, se você não sabe disso. Deus já sabe aonde a gente vai chegar e o potencial que a gente tem de chegar lá. E Ele já traçou a nossa rota. Só que às vezes nós saímos da rota de Deus e perdemos o nosso foco em Cristo. Mas Deus já preparou tudo perfeito para mim e para você. Você sabia disso? Você pode falar para seu irmão com muito carinho, para não incomodar, que tem alguns que se incomodam. Mas até ele parar de se incomodar, a gente vai ficar incomodando ele, tá bom? Porque o incomodado é assim, um dia ele para, um dia ele fica crente. Você declara para teu irmão: existe um destino para você. E às vezes os caminhos que nós devemos prosseguir ou seguir na vida vai doer, gente. Vai doer muito. Mas mais dolorido do caminho que está proposto por Deus para a gente seguir é o caminho da fuga. Se você fugir, vai ser mais dolorido. Eu queria que você, com muito carinho, fizesse assim: Jonas, não foge, senão a baleia vai te engolir, viu? Pastor, não foi baleia, é um peixe grande. Pastor, não sei se foi um peixe grande, foi um tubarão, não sei, não importa, eu sei que engoliu ele e vomitou ele para onde ele tinha que ir. Pastor, e o livre-arbítrio? Gente, o livre-arbítrio é para você escolher que caminho você quer seguir. Mas depois que você escolhe esse caminho, eu acho que o livre-arbítrio vai se embora. Pastor, como assim? Eu disse: eu não tenho mais escolha. Agora eu escolho obedecer ou obedecer. É simples. Ou você escolhe fazer o que você foi otorgado a fazer, ou uma hora ou outra você vai ter que fazer. Porque você vai ser impulsionado a fazer. Para quem não tem missão, talvez não seja impulsionado. Mas eu acho difícil um cristão que entrega a sua vida para Jesus não ter missão. Porque todos têm missão. E qual é a missão do cristão? Você sabe, não? Qual é? Fala para mim. Sopra aí, vai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você celebra o corpo de Cristo, e hoje nós estamos ministrando sobre Santa Ceia, você vai entender que você tem uma missão a ser feita. Porque toda vez que você comer do pão e beber do cálice, você é obrigado a anunciar as boas novas, até que Jesus venha, ou a morte de Cristo. Então, já disse aqui várias vezes isso aqui, e eu queria hoje que você aprendesse muito no que eu vou ministrar nessa noite, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, por favor, coloca aqui, verso 8, que diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para onde? Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista agora Felipe é evangelista, você vai saber porque eu estou falando agora, que era um lugar de... gente, ficou atrás. Que era um dos 7, ficamos com ele. Vamos continuar. Felipe tinha 4 filhas, diga 4 filhas, solteiras. Naquela época as mulheres já eram solteiras. Já tinha dificuldade de homem, viu?
que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judeia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo. Assim diz quem? Diga, não é um anjo que diz, é o Espírito Santo. Quem atua na igreja é o Espírito Santo, repita. Então, quando vierem com a ladainha de anjo, falou, o anjo está dizendo, mentira, tá? É para enrolar você. Aprenda isso, por favor. É isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos do O Espírito Santo estava dizendo que Paulo seria entregue nas mãos dos gentios. Verso 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: o que estão fazendo? Ao chorar assim, partiu o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Existem pessoas que vão tentar persuadir você, para você sair do destino que Deus preparou para você. Você vê que eles persuadiram Paulo, dizendo que eu sofri com a morte de Paulo. E o coração de Paulo se partiu, porque ele já estava pronto para morrer. Ele já estava pronto para ser entregue. Ele já estava pronto para sofrer. Paulo estava chegando depois de uma longa jornada do mundo antigo. A Bíblia vai dizer, na cidade de Cesareia. Cesareia era uma cidadezinha que foi criado pelos líderes romanos para fazer uma pequena cidade parecida com Roma. Ela é uma cidade marítima. Cidade essa que tinha mar por perto, mar próximo. Aqui Stella Maris, por exemplo, era uma cidadezinha de um povoado que foram criados para eles serem ali protegidos, cercados. Só que a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega nessa cidade, quem vai receber ele é um homem chamado Filipe. E se você não sabe quem é esse Filipe, eu vou lhe explicar agora. Há 20 anos atrás dessa história aqui que está sendo contado agora, Filipe era um diácono que foi levantado pelos apóstolos. Filipe foi levantado pelos apóstolos para fazer uma grande obra, e a grande obra era servir, diga assim, servir. Por que ele era diácono? Por que era diácono? Porque diácono significa servir, serviço. E qual era o serviço que o diácono tinha? Era preparar as mesas, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, preparar o culto, a pregação que seria ministrada pelos apóstolos. Então ele tinha que preparar todo o ambiente. Diga, o diácono tem que preparar todo o ambiente. E eu já quero louvar a Deus pelos diáconos dessa igreja, porque se o ambiente não fosse preparado por eles, não teríamos um culto. Porque não é o pastor que prepara o ambiente, é o diácono que prepara o ambiente. É o diácono que vem aqui, que serve a água. É o diácono que vai ali e prepara um cafezinho para você ser recebido na porta. É o diácono que te recebe na porta. É o diácono que dá um sorriso para você. É o diácono que dá um bem-vindo para você. É o diácono que vai com a salva, às vezes se mistura com o missionário porque faltou algum diácono. Mas a obra não pode parar. Porque sempre tem pessoas que são levantadas para servir a uma obra, a uma instituição. E logo depois desse tempo, você vai ver que Filipe, ele agora é considerado como um evangelista. Ou seja, o ministério de Filipe cresceu. Não só cresceu, Filipe também ele muda de uma cidade. Ele morava em Jerusalém e agora ele está morando na cidade de Cesareia.
E aí você vai ver que não só cresceu o ministério dele com uma mudança de casa, como também você vai ver que ele tinha 4 filhas, filhas solteiras, diz a Bíblia, e essas filhas eram virgens, e além de virgens, elas também eram profetisas. Diga comigo, profetisas. Profetisas. As filhas dele sempre estavam ali profetizando. Paulo era o cara que tinha chegado na casa desse diácono, desse evangelista, desse homem chamado Filipe. Se ele cresceu, é sinal que ele se manteve sempre em obediência. Para todo o crescimento, escute isso, para todo o crescimento, você vai ter que acompanhar a obediência. Você pode estar em qualquer instituição. Para você crescer nessa instituição, você vai ter que obedecer o seu líder. Mas o meu líder é Jesus Cristo. Então fosse assim, a gente fechava as portas e você servia a Jesus dentro da sua. Porque onde tem uma instituição, tem um líder, sim ou não? Se você serve em uma empresa, quem é o seu líder? O seu patrão. Então não tem essa historinha que o povo às vezes cria na mente, que acha que não tem que servir a sua liderança, que acha que não tem que obedecer aos homens, que acha que não tem que obedecer regra, porque Deus está falando com essa pessoa desobediente. Deus não fala com desobediente, gente. Deus não levanta pessoas que questionam outras pessoas que foram levantadas por Ele. Não existe esse negócio de a gente querer achar que Deus está falando com a gente se a gente ainda nem tem uma historinha na frente. Olha quantos anos Deus está abençoando a casa de Filipe. Quantos anos? 20 anos. Porque a casa de Filipe foi abençoada. É aí que eu quero ministrar para vocês nessa noite. Porque Filipe servia com excelência em tudo que ele fazia. O diácono pregando, lembra do diácono pregando? Ele prega para o eunuco uma hora. E o eunuco diz para ele: olha, eu estou vendo a água. E o que me falta? E o diácono, por não ter outras pessoas ali, a função do diácono teve que ser uma função de uma pessoa que batiza também nas águas. E ele batiza o eunuco, e logo depois o diácono é tão ungido por Deus, tão separado por Deus, que ele é transladado por Deus para um outro lugar. Hoje, se a gente vê, nós estamos a cada dia, a igreja de Cristo, ela vai crescendo. E ao mesmo tempo que ela vai crescendo, é como se as pessoas se levantassem para bater na igreja. Estão batendo na igreja com força. Estão batendo em pessoas com força. E você vai ver a rede social, é só meme, é só bater, é só coisas que não convém. E quando você vê tudo aquilo acontecendo, você olha assim, poxa, mas e a igreja mesmo de Cristo? A igreja que é pautada na palavra. É essa igreja que se mantém de pé no fim dos dias. É essa igreja que talvez não esteja na rede social, não esteja na mídia, não esteja na fama, que se mantém de pé. Porque like, gente, like é comprado. Você pode comprar 1000 views ali agora e 1000 likes ali agora na sua rede social. Você pode comprar seguidor, você pode crescer tudo o que você quiser na rede social. Mas estruturas, base, fundamento, não é comprado. Não tem como a gente manipular isso. Eu posso até manipular imagens, mas eu não manipulo a essência. Eu não manipulo o que Deus tem na minha vida, e muito menos você pode manipular o que Deus tem na sua vida. Eu fico observando que esta casa, ela é uma casa que atrai pessoas. E eu quero perguntar uma coisa a você, não me responda. A sua casa tem atraído pessoas? E que tipo de pessoa a sua casa tem atraído? Porque uma coisa é você receber todo tipo de pessoa, mas pessoas de excelência, só uma casa de excelência recebe. Só uma casa de referência recebe. Só uma casa pautada no destino que tem para esta pessoa passar, pode receber.
Filipe está recebendo o homem mais relevante depois de Cristo, que é o apóstolo Paulo. Você sabia que Pedro não tem tanta relevância para nós como o apóstolo Paulo? Que Tiago não tem tanta relevância para nós como o apóstolo Paulo? Porque se não fosse o apóstolo Paulo, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Claro que tudo é por favor de Cristo. Mas foi Cristo que levantou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho para mim e para você. E foi pelas cartas de Paulo, as cartas feitas às igrejas, foi nas prisões, foi no sofrimento, foi na dor, que ele estava cumprindo o quê? O destino dele, o propósito dele. Escuta aqui, tem gente que quer cumprir destino só nos alívios, só na coisa boa, só na fartura, só na abundância, só no conforto. Mas Deus, ele não vai fazer eu e você cumprir destino no conforto, na abundância, na sobra. Deus, eu e você vai cumprir destino se for geralmente focado, ou melhor dizendo, vivendo talvez muitas dores e sofrimento. Desculpa falar isso, gente, mas a gente precisa pregar a verdade da palavra. E às vezes as pessoas, elas querem só venha a nós, elas só querem que as coisas boas aconteçam, mas não querem passar por privações, por provações, por dificuldades. Mas às vezes, para a gente cumprir o destino, nós vamos ter que passar por tribulações, vamos ter que passar por várias dificuldades, vamos ter que passar por humilhações, por perseguições, por pessoas nos invejando, por pessoas falando mal da gente, por pessoas nos criticando, por pessoas se levantando contra a nossa vida, por pessoas tentando nos derrubar, por pessoas passar por cima da gente. Vamos ter que passar por tudo isso, por amor de quem? De Cristo. Então talvez o seu marido vai criticar você, talvez a sua esposa vai criticar você, talvez o seu filho vai criticar você, talvez a sua filha vai criticar você, talvez a pessoa que você mais conhece, mais ama, mais seu amigo, mais seu confidente, vai criticar você. E pode se levantar contra você. Mas por que isso? Para que o destino se cumpra na sua vida e você cumpra o propósito de Deus que está destinado para você. Quando você vai ver essa casa, além de receber o apóstolo Paulo, a Bíblia vai nos dizer que também um homem chamado Ágabo está indo para essa casa. Ágabo era um profeta daqueles tempos. É um homem que profetizou que Roma haveria fome, e houve fome sobre Roma. Se cumpriu o que o profeta falou. Se cumpriu o que o profeta disse. E ele tinha a autoridade de Deus para profetizar sobre a vida de Paulo. Quando ele profetiza sobre a vida de Paulo, ele pega o cinto de Paulo, amarra a mão, amarra o braço e diz: olha, o que vai acontecer com você em Jerusalém, é isso aí. Vão te entregar os gentios. Você está indo para lá para sofrer. Mas escute uma coisa, gente. Escute uma coisa aqui. Paulo, ele sabia ou não sabia que ele iria sofrer? Sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Onde é que estava escrito isso? Abra Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23 aí. Se não me falha a memória, é nesse texto. Não anotei, mas eu acho que é lá. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Como é que um homem que sabe, escuta aqui, gente, por favor, vamos para a mensagem. Como é que um homem que sabe que a vida dele vai ser entregue, que ele vai sofrer, que ele vai ser preso nessa cidade, e ele continua caminhando para ela? Será que a confiança de Paulo estava nele? Será que a confiança de Paulo estava pautada que Deus podia livrá-lo desse sofrimento? Ou será que Paulo só queria fazer o que Deus mandou ele fazer e ponto final? Uma coisa é certa. Quando esse profeta profetiza para Paulo,
Eu queria que você entendesse 3 coisas aqui, por favor. A casa de Filipe era uma casa de destino. Era uma casa que o povo passava, era abençoado e seguia. Por que isso, pastor? Porque as 4 filhas deles eram o quê? Profetiza. Vamos lá. É adivinhação? Não. É porque as 4 filhas dele eram profeta. Só que para falar com Paulo, não pode ser abaixo de Paulo. Tem que ser igual ou do mesmo tempo. Vamos lá? Para falar com Paulo não poderia ser abaixo de Paulo. Tinha que ser igual ou do mesmo tempo. Primeira coisa que você precisa aprender aqui quando você ouve uma profecia. Primeira coisa. Você tem que colocar uma coisa na sua cabecinha, por favor, para você não ser enganado. Gente, a minha preocupação não é só em levar você para o céu. A minha preocupação não é só mostrar quem é Jesus Cristo para você. A minha preocupação está sendo nos últimos dias que você entenda que vai vir o anticristo, que vai vir o falso profeta que já está por aí, que a igreja ela tem tudo para subir, como também ela tem tudo para ser enganada. E você tem que abrir essa cabecinha sua e começar a compreender que a palavra de Deus é a única coisa que foi deixada por Ele para nós. O resto, acontece, pastor? Acontece. Mas nós temos que saber se é de Deus ou se não é de Deus. Como é que a gente vai saber se é ou se não é? Primeira coisa, credibilidade. Credibilidade não tem a ver com o que a pessoa fala. Tem a ver com quem está Escute, não é o que a pessoa fala. Tem a ver com o que a pessoa está Pastor, e como é que eu sei se eu não conheço a pessoa? Você não precisa saber. Continua a sua vida. Continua o destino. Porque uma coisa que você precisa saber é o que você tem que fazer. Deus já falou com você. Deus já ordenou você. E se você for parar para ouvir todo tipo de pessoa que te fala algo, você vai parar a sua vida. Então você tem que saber sobre credibilidade. Quem está falando é mais importante do que quem. Porque a gente, às vezes, se ilude com as palavras. Tem palavras que vêm doce. Tem palavras que são prazerosas. Tem palavras que vêm para massagear o nosso ego, o nosso eu. E às vezes a gente vai se iludir com esse tipo de palavra. Eu mesmo já vivi milhões de profecias por onde eu passei. Se eu fosse me preocupar com profecia, eu tinha parado minha vida para esperar as profecias se cumprir. Eu continuei caminhando. Por que eu continuei caminhando? Porque eu sabia o que Deus tinha comigo. Eu não precisava de alguém vir falar alguma coisa comigo. A palavra já falava e eu caminhava segundo a palavra de Deus. Quando a gente olha para esse tipo de profecia e olha para quem é a pessoa, aí você diz assim, mas pastor, eu vou julgar o profeta. Olha como o povo diz, ó. Pega aquele versículozinho isolado e diz, a Bíblia fala para a gente não julgar o profeta, e sim a profecia. Tá bom. Aí o profeta é prostituto, o profeta é drogado, o profeta é descarado, vagabundo, qualquer coisa ruim. Aí você vai acreditar que Deus está usando porque a Bíblia fala que Deus vai usar as pedras. Por que Deus não usou você então? Você é mais infeliz ainda do que essa pessoa? Então quer dizer que você anda com sua vida certinha, aí vem um bagunçado, um atribulado, e aí você diz que essa pessoa está sendo usada para falar com você. Gente, me poupa com isso, cara. Tira isso de dentro de vocês, pelo amor de Deus. É uns cabra atrapalhados, moço. Eu não estou falando de veste, eu não estou falando de nada, eu estou falando de somente qual é a credibilidade que essa pessoa passa. Quem é essa pessoa para estar falando comigo? Quem é bem sucedido aqui financeiramente sabe que uma outra pessoa que é bem sucedida financeiramente, ou está igual a você, ou está maior do que você vai parar para ouvir, vai ou não vai? Mas quando a pessoa está ali, servindo,
limpando o seu banheiro, por exemplo, você vai parar para escutar o conselho daquela pessoa? Seja sincero. Seja sincero, gente. Isso não é falta de humildade não, gente. É porque você vai olhar para ela, cadê os resultados dela para te dar um conselho sobre finanças? Se ela não está bem financeiramente. Sim ou não? Aí quando você vê que a pessoa não está bem financeiramente, você diz assim, poxa, por educação você até ouve, mas você não faz nada que essa pessoa diz. Porque ela não pode te ensinar. Você vai parar para ouvir uma pessoa que estuda matemática e ela vai falar para você de inglês, se ela não sabe falar de inglês? Não tem como. Mas você para escutar um professor que é de inglês, sim ou não? Eu estou tentando explicar a vocês aqui alguma coisa. Então sempre na nossa vida nós vamos parar para escutar pessoas que estão igual ou que estão acima. Se você parar para ouvir uma pessoa que está muito abaixo, gente, essa pessoa é capaz de te puxar para baixo. Ou você puxa ela para cima e ensina tudo a ela, ou não tem como você caminhar com essa pessoa, a não ser que seja para servi-la, ajudá-la, cuidar, amar, fazer o bem, abençoar. Mas vamos lá. Primeira coisa, credibilidade. Ah, pastor, mas tem 1 milhão de seguidores. Epa. Fama não é história. Credibilidade traz história. Credibilidade traz permanência. Eu já vi um monte de gente chegar no topo e chegar no topo e perder. Fama não é nada. Olha aí, você vê um monte de notícia aí. O famoso, aí vai, se perdeu. Fez não sei o que, perdeu o dinheiro que tinha, perdeu tudo. Mas não foi famoso? O que adianta fama sem proveito, né? Então fama não vale eu prefiro muito mais ter credibilidade, permanência, história, do que ter fama. Porque eu sei que essa igreja aqui, daqui a 20 anos, ela vai permanecer. Ela continua sendo inabalável. Por mais que alguém se levante, por mais que alguém tente tentar destruir essa obra, não destrói, porque foi Deus que constituiu. Então é independente de fama, é constância, é continuidade, é permanência, credibilidade do que se está fazendo. Para quem não me conhece, não é para minha glória aqui, eu fui consagrado a pastor em 2008, então eu tenho quantos anos de pastor? 15 anos. E antes de ser pastor, eu passei por obreiro, diácono, presbítero. Agora, a pessoa já é logo direcionada a pastor. Agora, a pessoa se auto-intitulariza a pastor. Tem gente que auto se consagra. Abre um CNPJ, um estatuto, e abre uma igreja e diz, eu sou pastor. Mas não tem credibilidade, não tem história, não tem permanência, gente. Então você não pode seguir esse tipo de pessoas que dizem ser profetas, sem referência, sem história, sem credibilidade. Cuidado. Tem muita gente que cresceu na pandemia, na mídia. Mas quando você olha a história deles, eram zero à esquerda, não era nada. Mas na pandemia aproveitaram a onda da rede social e se mostraram ser os bambambãs. Se eu fizesse mesmo de corte de milagre que já aconteceu aqui, essa igreja estava mais cheia, não estava? Não estava? Mas não é sobre vender milagre. É sobre Jesus que cura. É sobre um Jesus que faz milagre. É sobre um Jesus que faz tudo que Ele tem predestinado a fazer sobre nós.
tem a ver sobre Fábio, tem a ver sobre o Jesus que Fábio acredita, que quer levar vocês a acreditarem também. Paulo, ele não estava preocupado com ele. Paulo estava preocupado com o que Jesus ordenou ele fazer na estrada de Damasco. Quando ele caiu do cavalo e achou que ele estava fazendo estava certo. Mas quando ele entendeu que o que ele estava fazendo não estava certo, ele estava defendendo a lei errada, o Deus errado, ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias e depois nada dele. A ponto de Paulo ter que se apresentar aos apóstolos, para os apóstolos aprovarem Paulo. Mas os apóstolos tiveram medo de Paulo, porque Paulo era um perseguidor da igreja, era um homem que matava todo mundo que era cristão. E Paulo foi ganhando a aprovação dele nas dores, nos sofrimentos, nas pedradas, nos açoites, aonde ele estava vendo, o povo estava vendo Paulo sendo perseguido, apedrejado, passando momentos difíceis na vida, mas não negando a Cristo. A ponto de ele sentar com Pedro e com os apóstolos e terem uma reunião, e ele está pregando para os gentios, e Pedro ali participando da mesa. E chega um momento que, quando Pedro vê os judeus chegando, Pedro se levanta da mesa, quer sair da mesa, e Paulo era para ele e disse: hipócrita, você estava aqui agora na mesa com a gente e agora quer sair só porque os judeus estão chegando? Que Deus você está pregando? O Deus da hipocrisia? Ou da verdade? Não seja hipócrita, Pedro. Assuma o que você veste nessas calças. Seja homem. O mesmo Paulo que estava sendo confrontado começa a confrontar agora pela verdade que é a palavra. Aí está Paulo sendo recebido por Felipe e o profeta profetizando. Segura a segunda coisa. Para Deus falar com você algo, primeiro, ou Deus já usou outras pessoas, ou o próprio Espírito Santo já falou com você. Então tem que ter confirmação. Fala por confirmação, não pelo aquilo que é novo. Tem credibilidade? Confirmou que vai doer. Confirmou que você vai morrer. Pastor, você está pregando sobre morte? Não, gente, não é sobre isso. É sobre, às vezes, que a mensagem de confirmação para a gente é mensagem que vai confrontar o nosso coração, a nossa vontade, o nosso desejo. Porque não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade dele. Paulo já sabia. Paulo já sabia, já estava confirmado. Porque é o que estava escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23. O próprio Espírito Santo, em todo lugar que Paulo passava, falava com ele. Falava com ele. A gente pode construir uma história do jeito que a gente quer. A gente pode manipular. A gente pode tentar massagear o ego das pessoas, fazer um show. A gente consegue. Mas credibilidade, gente, confirmação, vai fazer você ir muito mais além do que palavras aos ventos, do que manipulação, do que você fazer do jeito que você acha que deve fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. O que vai levar você além é você ter credibilidade, é você honrar a sua palavra, é você ser como Cristo mandou a gente ser, se ensina ou não, o resto é procedência maligna. E a gente precisa de fato acordar para isso. Esse negócio de eu ter que mentir para dar um jeitinho, esse negócio de eu ter que manipular para dar um jeitinho, esse negócio de eu ter que fazer assim para que a pessoa goste, não. Pergunte aos meninos do marketing aqui, pode perguntar a qualquer um. Sempre eles falaram: pastor, faz assim, mas não é que estava contrário à Bíblia, não. Eles sempre disseram: pastor, fala desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas não era que não é meu jeito. Eu sou isso aqui. Eu só sei ser direto, reto e acabou. Eu não sei
arrodear, chegar assim, bater no ombrinho, dar beijinho com a pessoa faz. Não sei, cara. Não adianta, talvez Deus tenha que me doutrinar, me mudar, mas eu não consigo. Eu só sei ser corte, faca, Tramontina. Não tenho um dedo para falar. Mas uma coisa eu vou lhe dizer: tudo que eu te falar vai ser para somar na sua vida, para seu crescimento e para abençoar a sua vida. Por mais que seja duro, vai ser para você vencer na vida e dar a volta por cima. Porque de uma coisa eu sei: tudo que eu aprendi de Deus, onde eu estava lá embaixo, se eu não absorvesse, se eu não tomasse uma posição, se eu não seguisse o destino que Deus tinha preparado para mim, eu não estava aqui hoje para ministrar para vocês. Pastor Fábio, como um diácono, como era? Era um homem que servia o seu líder, o seu pastor, com todo empenho, com toda dedicação, com toda devoção, respeito, honra. Por que eu era assim? Porque a Bíblia fala para a gente ser assim. Eu me lembro que em Vitória do Espírito Santo eu tive que ficar 1 ano dirigindo uma Kombi dura. Quem já dirigiu Kombi aqui? Levante a mão. Sem ser direção hidráulica. Kombi mesmo. Aquelas da antiga. Desde a antiguidade. Ainda não se viu esse tipo de Kombi. Aí, você dirige, aquilo é duro mais do que tudo, né? Você fica assim, para fazer uma curva. E o engraçado é que você faz e o pneu só vira até aqui. Aí você tem que dar um 10 vezes para lá e para cá para ele fazer a volta. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder com dirigir Kombi. E eu não aguentava de braço. Aí eu ia para Olaria, de Olaria eu ia para Vila Velha, ia para não sei onde, fazia um roteiro doido em Vitória do Espírito Santo para chegar na igreja na hora do culto. Eu saía 4h30 da tarde para chegar na porta da igreja às 7 horas da noite. E quem fazia isso? Era o pastor. Ele tinha mais de 10 diáconos. Ele tinha mais de não sei quantos presbíteros na igreja. Ele tinha evangelistas, também tinha outros pastores. Ninguém pegava o tal da Kombi missionária. Aí chega o baiano: me dá essa Kombi, pastor. Não, meu filho, não, você não vai aguentar. Vou aguentar, pastor. Chega, a partir de hoje você não dirige mais Kombi. Ele: não, meu filho, peraí, meu filho, calma, vamos no roteiro comigo, vamos sentir. Ele disse: vamos sentir. Eu digo: eu estou sentindo que está chegando uma master para a igreja. Mas a master não chegou, eu só senti, mas não chegou. Então me Kombi para lá e Kombi para cá. E ele achava que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Eu tirei aquele fardo da vida dele e fiz ele estar mais folgado para dirigir o culto e pregar a palavra. Quando acabava o culto, eu tinha que levar o povo de novo. Então eu chegava em casa lá para meia-noite. Então assim, eu fiquei longos anos da minha vida fazendo isso. E quando eu virei pastor, mudou? Não mudou, lá em Cruz das Almas não mudava. Abrindo a igreja, gente, era eu para varrer, era eu para limpar. Eu tinha que ter a unção de diácono na minha vida o tempo todo. E até hoje tem que ter. E era eu para varrer, era eu para limpar, era eu para abrir igreja, era eu para fechar a igreja, era eu para levar povo, era para pegar povo. Era assim ou não era, Rosa? As velhinhas, ninguém podia pegar as velhinhas. Tinha uma que demorava mais de 15 minutos para chegar no carro. Ela vinha tic, 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 tic. Era um passo de cada vez. Tic, 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 tic. E aí, minha véia, sabe o que eu fazia com ela? Digo: minha véia, eu vou te carregar. Carregava a velhinha. Ela: não, meu filho, eu vou te carregar, que você vai como princesa, e eu sou seu príncipe, venha. E aí carregava, ela ficava feliz da vida, só deixava eu carregar. Aí teve um obreiro uma vez que foi carregar ela: não, pelo amor de Deus, só quem me carrega é meu pastor. Olha, eu doido que o obreiro carregasse. E a vida da gente vai ser sempre servindo pessoas. Por que servir, pastor? Porque servir é para a gente olhar para o nosso interior e ver o que Deus colocou aqui dentro. Uma certa vez os discípulos estavam guerreando mesmo. Quem será o maior no reino dos céus, Senhor Jesus?
E Jesus olha para eles: quem será o maior? É aquele que serve mais. Jesus pega os discípulos, bota sentado e lava os pés de discípulos. Os discípulos, Pedro que era ousado, Pedro diz assim: não, mestre, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. E aí Jesus olha para ele: Pedro, eu estive todo o tempo com vocês e ninguém lavou meus pés. E eu estou lavando seus pés, Pedro. Vai ter casa que você vai querer entrar, Pedro, mas a pessoa não vai te receber. E aí você vai sacudir até as poeiras dos seus pés, vai levar a paz com você e vai seguir a vida. Entenda o seguinte, gente: Jesus, ele foi o maior exemplo na Bíblia em servir as pessoas. A Bíblia chega a dizer que ele, sendo Deus, ele não usou desse poder, dessa autoridade. Ele se fez homem, se fez servo, por amor de mim e por amor de você. Quando você olha Paulo aqui, Paulo ele chega a dizer na sua jornada, eu preciso lhe contar isso, para quem não sabe, Paulo chega assim: olha, seja meus imitadores. O homem, para chegar a falar isso, ele tinha que ter respaldo, sim ou não? Sim ou não, gente? Como eu sou de Cristo, ele não está dizendo seja imitador de Cristo. Se vocês forem ao menos meu imitador, já está bom. Já está bom. Eu sei que a vida não é fácil, mas está na hora de o cristão ele parar com esse negócio de altos e baixos. De hoje eu estou bem, amanhã não estou. Obreiros a ver, às vezes estando altos e baixos. De hoje está bem, amanhã não está. Hoje eu sirvo, amanhã não quero servir, estou de bico fechado. Não estou bem porque falaram algo para mim que me feriu. Para com essa coisa, gente. Quem serve de verdade, ela é uma pessoa de hombridade. Quem serve de verdade é uma pessoa que está disposta a sempre dar o seu melhor, plantar bem, abençoar alguém. Ela sabe o que Deus fez por ela de verdade, e ela sabe que Deus constituiu a igreja, e ela está disposta a servir na igreja com todo o vigor, com toda a força, com toda a coragem, com todo o amor. Não só na igreja, como lá fora também as pessoas, ela está sempre ali servindo alguém. E uma coisa é certa: quanto mais você serve, mais você é abençoado. Por quê, pastor? Porque você vai ver a história de Felipe. 20 anos atrás, ele era um homem que se dedicava ao servir. E tudo que você faz para Deus, Deus não apaga, Ele registra no céu. E a Bíblia diz: quanto tudo que você plantar, você vai colher. Olha como era a família de Filipe: filhas profetisas, com os dons espirituais. Diga assim: a minha família terá dons espirituais. Porque o meu servir, a partir de hoje, será com excelência. Aí você pode dizer assim para mim: pastor, mas eu estou precisando ser servido. Eu não quero servir, eu estou precisando ser servido. E eu vou lhe responder: se você não serve, você nunca será. Porque a lei da semeadura, ela é bíblica. Então se você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Eu louvo a Deus porque Deus tem me apresentado pessoas, cada dia que passa, para tirar um pouquinho do fardo, do peso, que é você estar liderando
uma igreja. Porque toda liderança, ela tem um peso. Não quer dizer que esse peso seja um peso que vai te matar, que vai te destruir, que vai te desanimar, que vai fazer com que você não faça tudo. Porque se alguém não fizer, você vai lá e faz. Se Deus te levantou, Deus conta com você. Sim ou não é? Mas quando tem esse tipo de pessoa, fica tudo mais leve. Fica tudo melhor. Porque você começa a se dedicar mais para a palavra. Antigamente eu tinha que chegar no cedo aqui no culto para abrir igreja. Hoje eu tenho mais tempo para meditar na palavra, porque eu sei que a igreja vai estar aberta. Antigamente eu tinha que estar fazendo um monte de coisa na igreja, e hoje eu sei que algumas pessoas fazem aquilo que um dia eu fiz. E eu sei que essas pessoas que estão fazendo, que continuam fazendo, que vão permanecer, essas pessoas lá na frente receberão de Deus a retribuição. Não é do pastor Fábio, não. É de Deus. Porque Deus é quem nos retribui daquilo que a gente faz. Eu creio, eu acredito que toda aquela pessoa que serve com excelência, ela não vai ser retribuída na volta de Jesus somente. Ela não vai ser retribuída lá no céu somente. Ela vai ser retribuída aqui nessa terra. E eu vou lhe provar isso agora. Marcos capítulo 10, versículo 28. Coloca para mim. Vou lhe provar agora. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós... Vamos ler junto? Vamos ler junto? Deixamos e seguimos o Senhor. Vai, passa. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado mãe, por minha e por causa... Escute, peraí, volte aí. Deixado o quê? Singular. O resto está no plural, ok? Vamos lá? 30. Você tem que ler a Bíblia assim, tá? Pontuando. Que não receba já no presente, sem... Ah, mas quando se fala em 100 vezes mais, está mentindo. Então a Bíblia é mentirosa. Porque tudo que você fizer, Deus vai te retribuir 100 vezes mais. Se você crê, amém. Se você não crê, não posso fazer nada. Eu creio. Em quê? Em quê? Está como aqui agora? É por isso que às vezes você tem 2 casas, 3 casas, 4 casas, você não sabe por que você está tendo esse tipo de casa. Sabe quantas casas já desfiz por causa de igreja? Sabe quantas não? Nem precisa saber. A glória não é minha. Carros. E aí às vezes quando Deus dá as coisas, a gente não sabe nem a explicação, porque aí Deus dá, vai fazer o quê? Irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com... O segredo é isso, gente. O problema é que a gente quer receber tudo sem perseguição, de mão beijada. Ai, é tanta luta. Ah, me poupe, viu? Para com esse negócio. Acorda, irmão. Ser valente. Ser valente. Cadê Carlão? Cadê Carlão? Vem, Carlão. Jesus não mandou a gente ser devagar, gente. Ai, é tanto levante. É tanta bênção que vai chegar. Tanta perseguição. É bênção que Deus está trazendo para nós. Está chegando casas, irmãos, amizades verdadeiras, famílias. Ai, 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 campos. Deus está trazendo para você aquilo que você tanto sonha quando você se dedica para Ele 100%. Quer ser abençoado, quer virar a chave da sua casa? Sirva. Mas sirva com excelência. Eu já estou cansado. Eu também estou. Bati 7 horas de carro ontem. 7 horas de carro. Não é fácil não, moço. Dormi pouco.
Descansei quando viajei, cansei de novo para voltar. Não é? E ainda debaixo de chuva, o sangue de Jesus tem poder, tome-lhe chuva para lá, chuva para cá, e você não enxerga nada, mas vai dando glória a Deus. Deus é bom. Terceira coisa, vamos lá, credibilidade, confirmação. Terceira, coerência. Quando alguém profetizar sobre a sua vida, tem que estar coerente com aquilo que você já faz. Pastor, não, pastor, pode profetizar com aquilo que eu nem imagino, pode? Porque Deus é o Deus da imaginação. Profetizar com aquilo que você já vem fazendo. O que é que Paulo vinha fazendo? A obra. Era concernente ao que ele já vinha fazendo. Quando o profeta vai até Davi, concernente ao que Davi já fez, vinha fazendo. Quando os profetas vinham profetizar a nação, é porque a nação já estava sendo rebelde, já estava ali, volta para Deus, porque já vinha fazendo. Então tudo que for profetizado, já está ali uma caminhada, uma jornada. Não existe nada profetizado daquilo que você não tem planejado e não tem feito. Ah, pastor, talvez eu não desejei ser o que essa pessoa está profetizando. Aí não tem problema. Deus é aquele que coloca desejo, Deus é aquele que coloca amor, Deus é aquele que coloca paixão por aquilo que Ele quer que você faça. Você pode não ter agora, Deus vai colocar. Aí eu acredito. Porque a mesma coisa foi comigo. Quando Deus falou que ia ser pastor, era profeta de tudo onde é lá. Pastor. Eu digo, ovelha. Pastor, ovelha. Pastor, olhe, sou Satanás. Para. Não tinha desejo. Não tinha vontade. Daqui a pouco a chama acende. Aí o cara que não tinha desejo está lendo a Bíblia 20 o tempo todo dentro de casa, lendo Bíblia, sem parar, orando sem parar, buscando a Deus sem parar, vontade, conhecimento chegando, a graça derramando e as coisas acontecendo. Daqui a pouco, pastor. E o engraçado é que quando eu fui ser consagrado a pastor, tu acredita que eu fugi? Era o meu ano de ser consagrado na convenção. Sabe quantas pessoas tinha na convenção naquela época? Chuta aí, vai. Quanto? Chuta direito, mano. Quantas? Hoje não tem nem ninguém para testemunhar e o povo se consagra. Sabe quantas pessoas tinha, gente? Primeiro que na convenção estava Silas Malafaia, Lauriette, Cassiane. Só por aí tu tira o quanto esse povo arrastava, multidão. Quando você chegava na convenção, não tinha nem lugar para estacionar, era um estádio. E ali na convenção, naquela época, era o seguinte: na hora que o seu nome saía, você tinha que subir em um pódio. Olha que vergonha. Diante de mais de 5.000 pessoas sentadas, você sobe no pódio e ali o seu nome sai. E eles perguntam: vocês aprovam a consagração de Fábio a pastor? Tem alguém aqui contra? E eu disse: vixe, pronto que vai ter. Nem todo mundo me ama, nem todo mundo me conhece. E nenhuma mão subiu. Aí eles vão e consagram. Aí eu fui entender o que era aquilo, não sabia. Aquilo é pego de surpresa, tá? Depois de investigar a sua vida toda, Serasa, SPC, Justiça e tudo mais, passa por isso também. E aí chegou um irmão lá, rapaz. E esse irmão, até eu sabia que ele era atrapalhado. Mas quem sou eu para levantar no meio de 5.000 pessoas naquela época? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia, eu fiquei quieto.
E aí esse irmão aparece: fulano de tal, alguém tem contra? Levantou mais de 15 pessoas, gente. Aí 15 pessoas conheciam ele. Temos. Aí eu, pronto, que agora vai perguntar o que foi que esse cara fez na meio de todo mundo, né? Aí eles não. Eles deixam o irmão para o próximo ano. Você fica 1 ano de banco porque tem alguma coisa contra. Aí depois chama as 15 pessoas para falar o que foi e chamou o irmão para repreender ou para disciplinar. Você está entendendo como era antigamente? Hoje, você repreende alguém, a pessoa fica cheia de mimimi. Aí essa pessoa quer dizer que é serva. Serva de quem? De quem? Não existe isso, gente. Se sua mãe te repreender, você não tem que fechar a cara para sua mãe, não. Porque você é serva de sua mãe. Se seu pai te repreender, você não tem que fechar a cara para o seu pai, porque você é servo de seu pai. Se o seu líder te repreender, você não pode fechar a cara para o seu líder, porque você é servo do seu líder. Se o seu cônjuge te repreender, você não pode fechar a cara para o cônjuge, porque você também é servo do seu cônjuge. Mulheres, antes de ser casada, servia a quem? Ao Senhor. E depois de casada, serve a quem? Ao marido. E hoje, pelas mulheres serem ponderadas, elas não querem mais ouvir o marido, mas quer ser ouvida. Como é que você vai ser ouvido se você não ouve, gente? Está vendo que é incoerente isso? Está vendo que não tem coerência isso? Então está na hora de vocês alinharem o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Está na hora de vocês alinharem a vida de vocês. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo porque está uma guerra entre todo mundo. Sendo que é para ter unidade, união. Qual é a missão da igreja? É abençoar vidas, é aproximar as pessoas de Deus, é aproximar as pessoas da palavra dele, do conhecimento, é passar conhecimento. É trazer uma mensagem que mexa na sua estrutura mesmo, para que você se convença de que você precisa mudar todos os dias. Nós só prestamos um culto a Deus, segundo Romanos capítulo 12, se for pela transformação do nosso entendimento. Então isso aqui não é para ficar engessado. Isso aqui não é para ficar pautado no seu conhecimento frustrado que não fez você para lugar nenhum. Está na hora de despertar e abrir o entendimento e dizer assim: olha, eu estou disposto a aprender, porque eu estou cansado de viver a vida que eu estou levando. Eu queria pregar mensagem do Evangelho, às vezes, para pessoas que estão lá decolando. Mas às vezes a gente está parando de pregar mensagem para esse povo, a pregar mensagem de pessoas que não querem decolar. E você não nasceu para andar por baixo, você nasceu para andar por cima, gente. Para com esse negócio, de galinha, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Essa galinha da Angola não funciona, não. Só traz maldição para a nossa vida. Você tem que voar como águia. E começar a entender que a sua vida é para decolar mesmo, porque Deus te fez para decolar. Mas pastor, e como é isso? Com perseguição, não tem outro jeito. Quanto mais você quer vencer na vida, mais você tem que trabalhar, sim ou não? Mais você tem que acordar cedo, sim ou não? Mais você tem que ter mais horas de trabalho, sim ou não? Então, quem tem mais horas de trabalho, quem trabalha mais, quem se esforça mais, vai chegar aonde quer chegar. Mas quem fica dormindo? Até meio-dia. Eu estou na prova para dormir até meio-dia. Vai lavar uma louça. Vai vender água na feira. Faz qualquer coisa, meu irmão. Bate nas portas. Não pode cruzar os braços. Não pode abaixar a cabeça. Levante a sua mão e diga: eu estou em uma casa de destino. Diga: eu sei que Deus escreveu um destino para a minha vida. Esse lugar aqui é a casa de Filipe para mim.
Porque aqui tem palavra de destino. Escute uma coisa. Deus, já acabou meu horário? Sangue do Cordeiro? Calma, abra aí Filipenses capítulo 2, versículo 13. Agora eu quero começar a pregar, já tenho que terminar. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quem que efetua o querer e o efetuar? É Deus. Segundo o quê? Segundo a vontade nossa? Segundo a vontade? Está entendendo, irmão? Pega aí, está entendendo? Não é sobre você. É sobre o que ele já prepara. Isaías 46, 10. Abre. Vamos. Bíblia. Desde o princípio anunciou o que há de acontecer. E desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não. Ou seja, desde o princípio ele já está anunciando o que há de acontecer. E desde que? Desde a antiguidade ele já está revelando as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda. Quem fará? Quem fará? Está predestinado ou não está? Seu destino está pronto ou não está? A página está escrita, o seu destino ou não está? Qual é o segredo, pastor? Pergunta. Sirva. Quem serve não pergunta. Quem serve está disposto a fazer aquilo que foi otorgado a fazer. Quem serve não questiona. Quem serve não se levanta contra. Quem serve não fala mal pelas costas. Quem serve não critica. Quem serve, serve. Excelência. Eu não vejo macumbeiro falando mal de macumbeiro, mas crente falando mal de crente é um negócio de doido. Eu não acredito que esse crente seja crente, porque esse crente talvez sirva o mesmo crente que é o diabo, porque o diabo também é crente, estremece ainda, mas não serve a Jesus. Que ama Jesus, quem serve a Jesus, está servindo e não está olhando para trás. Está seguindo a Ele e não olha para o sofrimento, não olha para a dor, não olha para o problema, não olha para a dificuldade que está por vir, não olha para Jerusalém que vai amarrar, não olha para Jerusalém que vai prender, não olha para o que está preparado, a forca que está preparado, não olha para a morte que está por vir, olha para o que tem que fazer hoje, agora. E quando faz com excelência, sem questionar. Levante aí, por favor. Eu queria que você, com toda a força agora, dissesse assim: eu creio na soberania de Deus. Eu não queria ser chato aqui, mas eu acho que eu deveria mudar um pouquinho o discurso. A gente tem que mudar o discurso, gente. A gente tem que mudar o discurso, tem que dizer assim: Deus é soberano na minha vida. Deus, Ele é soberano nos meus negócios. Deus, Ele é soberano no meu casamento. Deus é soberano na minha casa. Deus é soberano na vida dos meus filhos. Está na hora de a gente parar aquele discurso de murmurar, de reclamar, de questionar, de maldizer, de falar bobagem, de abrir a nossa boca para falar besteira e depois ter que pedir perdão a Deus. E a gente começou a dizer: Deus é soberano nos meus projetos, Deus é soberano no meu destino, Deus é soberano no que vai acontecer comigo lá na frente, Deus proverá todas as coisas, a Deus honra, a Deus glória, a Deus louvor, a Deus seja dado tudo, porque Ele é o mesmo que iniciou, é o mesmo que dá continuidade e é o mesmo que finalizará. Então Deus, Ele não vai mudar, Ele já está traçado, o nosso destino já está traçado por Ele. Nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue, independente do seu querer e do meu querer. A vontade dEle vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Alinha a sua vida servindo com excelência. A sua casa é um lugar de destino.
sirva. Sirva como Filipe. Quando você servir como Filipe, a sua casa vai atrair só pessoas de excelência. Paulo, Ágapo, homens que caminhavam com Paulo, pessoas que tinham intimidade com Deus. Não vai entrar olho grosso na sua casa, não vai entrar invejoso na sua casa, não vai entrar talarico na sua casa. Quem sabe que é talarico aqui? Sabe ou não sabe? Ah, sabe, né? Não vai entrar pessoas que querem te difamar na sua casa. Não vai entrar pessoas que querem te destruir na sua casa. Deus está preparando o seu lar para direcionar pessoas a terem um destino traçado por Ele. É sua boca que Ele vai usar. Seus filhos profetizarão, suas filhas profetizarão. A sua casa será cheia de intimidade, de presença do Espírito Santo, e vocês vão viver a mudança da sua realidade hoje para 20 anos lá na frente. Eu não sei o tempo, eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas Deus vai fazer na sua vida acontecer tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você colocou na mão do Senhor, quando você servir com excelência, com firmeza, sem desequilibrar, sem balançar, sem questionar. Deus está mandando você servir de boca fechada. O diácono sobe de função para evangelista, e só sobe de função quem serve com excelência, quem serve com dedicação. Se é cantando, sirva com excelência. Se é tocando, sirva com excelência. Se é servindo ceia, sirva com excelência. Se é servindo oferta, sirva com excelência. Se é na porta, sirva com excelência. Se é no seu trabalho, sirva com excelência. Sirva com o bem, sirva para abençoar, sirva para orar pelas pessoas, sirva para ajudar, sirva para estender a mão. Sirva com aquilo que você tem para servir, mas sirva. Não meça esforços, sirva. É somente isso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua jornada. E que você siga tudo aquilo que Ele já direcionou para você. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Mas isso não nos isenta de sofrer, de passar por perseguição. Não nos isenta. Mas se você perseverar nesse presente século, nesse tempo aqui que nós estamos vivendo, Deus vai te abençoar poderosamente. 100 vezes mais. Diga para teu irmão, é 100 vezes mais, benção. Ó, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Oh, glória. Vamos celebrar a ceia? Glória a Deus.